Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar aqui sobre o nosso adversário na Copa Sul-Americana. Já está definido, não está definido o adversário, mas já está definido que um dos 4 times que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje será o adversário do Vasco. Inclusive tem a possibilidade do Vasco encarar uma equipe brasileira, o Fortaleza. Você vai entender aqui nesse vídeo, mas a gente vai ficar sabendo só no fim da noite, né? Após a rodada de Sul-Americana e também de Copa Libertadores. A gente vai falar aqui também sobre a arbitragem, já temos a arbitragem definida para o próximo jogo entre Vasco e Red Bull Bragantino, e também falaremos sobre Felipe Maestro, porque o Souza, ex-jogador do Vasco, que recentemente deixou o clube, disse ontem em entrevista que o Souza não é querido pelo elenco vascaíno não. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começa esse vídeo falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. O link tá aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, você é direcionado para entrar em contato com a Mais Ágil. Se você trabalhou de carteira assinada e quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link, como eu disse, está aqui na descrição. As informações estão na sua tela, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos falar de Copa Sul-Americana. O Vasco se classificou para os playoffs da competição e agora está aguardando o seu adversário, que vai vir da Libertadores, né? Um dos terceiros colocados da Copa Libertadores será o adversário do Vasco nos playoffs da Copa Sul-Americana. E a definição vai acontecer hoje, com o término da última rodada, né? Da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Mas o Vasco já conhece, entre aspas, o seu adversário, né? Será um desses 4 times aqui. E posso garantir para vocês que 2 eu acho complicado, difícil, e um é mais ou menos e o outro é bastante acessível. Vamos lá. O Vasco deve enfrentar um desses 4 times na próxima fase da Copa Sul-Americana. O Independiente del Valle, do Equador, o San Antonio Bulo Bulo, da Bolívia, o Bucaramanga, da Colômbia, ou o Fortaleza, do Brasil. Repetindo, Independiente del Valle, San Antonio Bulo Bulo, Fortaleza e Bucaramanga. Um desses 4 será o adversário do Vasco na competição. Vamos dar uma olhada aqui em como eles estão, né? O Bulo Bulo, nesse momento, é o terceiro colocado do grupo H. Em 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. Enfrenta hoje a equipe do Olímpia. Enfrenta o Olímpia hoje pela Libertadores. O Fortaleza, nesse momento, é o segundo colocado do seu grupo. Está se classificando para a próxima fase da competição da Libertadores. Mas o Fortaleza vai visitar o Racing, né? Joga fora de casa contra o Racing. A chance de derrota é muito grande. E se o Fortaleza for derrotado e o Bucaramanga vencer a equipe do Colo-Colo, quem se classifica é o Bucaramanga, né, para a segunda fase da Libertadores, e o Fortaleza vem para a Copa Sul-Americana. Então os dois estão no mesmo grupo aqui, né? O Fortaleza é o segundo e o Bucaramanga é o terceiro. E a outra equipe que está ali como possível adversário do Vasco é o Independiente del Valle, que já está definido como terceiro colocado do grupo B, grupo que tinha River Plate, Universitário e Barcelona do Equador. Para mim, desses citados, o Independiente del Valle é o adversário mais complicado, é o adversário mais difícil. Adversário que é campeão de Copa Sul-Americana, se eu não me engano é finalista de Libertadores, já chegou à final de Copa Libertadores e nos últimos anos vem dando muito trabalho aí. Se eu pudesse escolher um,
eu queria enfrentar o San Antonio Bulu Bulu da Bolívia. Acho que é o adversário mais fácil, né, para o Vasco passar para as oitavas. Mas o Fortaleza também não seria ruim, não. Já é aqui no Brasil, Fortaleza está num momento muito ruim e o Fortaleza é um freguesaço do Vasco, né? Então seria também um adversário bacana nesse momento. Mas a definição acontece no dia de hoje. A gente vai acompanhar e no vídeo de amanhã a gente traz aqui o adversário definido do Vasco na Copa Sul-Americana. Bom, vamos falar rapidinho sobre Campeonato Brasileiro. Já temos a arbitragem definida para a partida entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino em São Januário. Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, vai apitar Vasco e Bragantino pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer, né, para fazer uma boa arbitragem e principalmente para não prejudicar o nosso Vasco da Gama. Para encerrar o nosso vídeo, a gente vai ouvir aqui o volante Souza, ex-Vasco da Gama, que ontem foi no Arena SBT e disse que Felipe Maestro não é uma pessoa tão querida assim dentro do elenco do Vasco. Em entrevista ao Arena SBT, o ex-volante do clube citou, inclusive, o episódio do diretor técnico com Capasso e afirmou que o dirigente não é querido por todos os jogadores vascaínos. Confira o que disse o Souza. Não sei se foi o Felipe que me dispensou. Eu acho que também, juntamente com a galera da direção. E, portanto, quando o Diniz veio falar comigo pela primeira vez que a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia, falou, eu não vou falar pessoalmente, falou, ó, quando eu cheguei, infelizmente, a decisão já estava tomada. Então, desculpa, não, sem problema nenhum. Então, eu acho que o Pedrinho tem uma ótima intenção de ajudar o Vasco, eu creio que vai ajudar, eu torço para que ajude, é vascaíno pra caramba também. E eu acho que errou como todos. E o Felipe é um cara querido dentro do Vasco? Rapaz, complicado essa situação. Eu não tenho nada contra ele, né? Mas se eu disser que ele é um cara querido, eu tô mentindo. E eu sei que isso é um pouco forte falar, mas não é um cara querido por todos. Mas é a forma dele de ser. Sempre foi assim, é um cara que tem uma personalidade forte. Pô, de quem foi o zagueiro lá? O Capasso. Capasso. Pô, ele falou na coletiva. Sou mal. Aquilo ali realmente não é nem por isso. Sou mal pra caramba a declaração dele, da mesma forma que eu acho que ele tinha algo contra o Capasso, pelo Capasso não ter saído, uma oportunidade que teve de sair. E aí é uma acomodação do atleta também, de que ele poder jogar em clubes que apareceram e não querer jogar, querer ficar vivendo no Rio, ganhando um salário. Então rolou esse estresse, só que eu acho que na posição que ele estava ali, de forma nenhuma ele poderia expor o atleta, que é um ativo do clube, né? Se você acabando falando da forma que ele falou, você expõe ainda mais o atleta ao ridículo e quem vai querer um atleta que o próprio diretor fala, ele é ruim, ele é fraco, eu não gosto dele. Tá aí, né? O Souza é aquele cara, meu amigo, tu pergunta, ele responde. Não tem essa não guarda segredo não. Perguntou, ele respondeu. E acho que essa situação do Felipe ficou evidente nas duas derrotas do Vasco, sendo comandado ali pelo Felipe. Aquela humilhação contra o Puerto Cabello, 4-1, lá na Venezuela, a pior derrota da história do Vasco, podemos dizer assim. E o jogo contra o Vitória, né? Que o Vasco vencia por 1-0 com um jogador a mais, e no segundo tempo consegue levar a virada. Ali ficou evidente, né, que o elenco não compra as ideias do Felipe, não compra o barulho do Felipe, né? E o Felipe mostra ser um cara muito arrogante, né? E assim, não tem currículo como treinador para ser arrogante. O jogador não aceita esse tipo de coisa, né? Então assim, é claro que a gente fica puto também com um jogador que, porra, não tem que gostar ou desgostar, tem que honrar a camisa do Vasco. Mas no futebol isso acaba sendo comum, né? Quando o elenco não gosta ali do treinador, não compra o barulho do treinador, a coisa realmente desanda. É isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações, até a próxima. Fui!